A todos aqueles que estão agindo fora da lei, vocês têm um mês para providenciar sua rendição. Esse foi o novo presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, alertando grupos rebeldes, organizações criminosas e forças armadas não estatais que ousarem desafiá-lo. Segundo de la Espriella, um jovem incendiário chamado El Tigre acredita que o conflito armado de décadas na Colômbia já durou demais e que agora um verdadeiro líder resolverá a situação. Citando novamente, no meu governo não haverá ofertas generosas ou concessões inaceitáveis como aquelas que eles recebem do regime que está chegando ao fim. Agora, se você é um rebelde colombiano, um bandido, um narcotraficante ou um revolucionário, bem, olá. Bem, você tem um mês. Feche um acordo com o governo que está saindo enquanto ainda pode ou faça as pazes com Deus. Abelardo de la Espriella é o mais recente e um dos mais barulhentos de uma longa linha de líderes latino-americanos que prometeram trazer a mano dura, o punho de ferro, para seus países. Ele usará as forças armadas, a polícia e instituições estatais para combater os cartéis e quer que eles saibam. Mas, desde já, as facções armadas da Colômbia estão fazendo o possível para demonstrar que não têm medo. Elas não têm intenção de recuar, e se de la Espriella vier atrás de uma guerra, é isso que ele vai encontrar. O homem com o mandato. Agora, aqui no Warfront, normalmente preferimos respeitar a diferença entre especulação e previsões. Claro, ao discutirmos uma guerra ou uma crise ao redor do mundo, podemos especular sobre uma série de desfechos plausíveis para que, quando a história realmente acontecer, tenhamos uma compreensão mais clara do que de fato ocorreu e por quê. Fazer previsões geopolíticas rígidas quase sempre é uma ótima forma de passar vergonha. Neste caso, vamos quebrar nossa regra e prever claramente sobre Abelardo de la Espriella. Sua presidência não será entediante. O novo presidente da Colômbia se assemelha a Nayib Bukele, de El Salvador, cujas repressões e a transformação da sociedade salvadorenha são lendárias entre a direita linha dura da América Latina. De la Espriella fala como Bukele, propõe políticas como Bukele e até se parece com Bukele, tanto que os dois provavelmente poderiam compartilhar o mesmo dublê. Por outro lado, de la Espriella é único de formas que podem indicar a filosofia que seguirá ao planejar e executar suas operações de segurança. Antes de iniciar sua carreira política, ele foi advogado de defesa criminal e representou uma ampla variedade de figuras controversas da região. Líderes políticos de destaque acusados de trabalhar com paramilitares colombianos e alguns dos próprios comandantes paramilitares, incluindo aqueles que foram acusados de tráfico de cocaína para os Estados Unidos. Ele também defendeu operadores políticos como Alexis Saab, aliado próximo e principal responsável financeiro do regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Defendeu policiais acusados de brutalidade contra universitários de graça e frequentemente abriu ou facilitou ações judiciais contra jornalistas. Ele também enriqueceu criando marcas de rum e vinho, viajando de avião entre Colômbia e Miami, onde viveu por mais de 10 anos antes de obter cidadania americana em 2023. Pelo passado e postura na campanha, ele não se mostra um cruzado moral, mas sim alguém que quer lembrar aos colombianos ser um lutador experiente e inteligente, habituado às trincheiras. Ele tem forte ligação com a herança militar, paramilitar e policial da Colômbia na luta contra as diversas ameaças internas do país. Como disse a um congressista colombiano em seu podcast em 2025, se eu fosse paramilitar, teria pegado um fuzil e vestido uniforme, porque tenho coragem para fazer o necessário. Eu teria sido um verdadeiro paramilitar, não sou de meias medidas. Nem tem medo de arrumar briga com qualquer um que possa ficar entre ele e seus objetivos. Seja parte das instituições colombianas, grupos internacionais de direitos humanos, a mídia ou qualquer outra pessoa. Antes mesmo de assumir, comentaristas políticos colombianos e especialistas latino-americanos discutem se de la Espriella pode descumprir várias promessas de campanha. Ele apresentou aos colombianos sua proposta de economia doméstica com austeridade drástica, seguindo o exemplo de Javier Milei, da Argentina. Mas, na verdade, suas outras ambições e as realidades da economia colombiana provavelmente tornarão essa tarefa bastante difícil.
Ele também prometeu medidas importantes, como o fechamento de 9 ministérios do governo e a demissão de mais de 500 mil de funcionários públicos. Elon Musk ficaria orgulhoso, promessas difíceis de cumprir já antes de questionadas na justiça. Às vezes, esses argumentos vêm de cálculos políticos, mas outras vezes refletem o caráter de La Espriella, que cultiva a imagem de linha dura e macho alfa, mas nos bastidores é bem mais escorregadio. Ou seja, o tipo de político que pode abandonar algumas de suas promessas de campanha mais desafiadoras quando isso lhe convém. A maioria dos observadores internacionais concorda que, mesmo que La Espriella recue em algumas promessas, ele provavelmente é sincero ao planejar uma ampla ofensiva de segurança. Entre suas outras promessas de campanha, La Espriella prometeu erradicar a plantação de coca da Colômbia, construir várias prisões de segurança máxima no estilo da notória Cicot de El Salvador e encerrar as negociações com os grupos armados da Colômbia, após essas negociações se mostrarem em grande parte inúteis para estabilizar o país. Para os eleitores que garantiram sua vitória, essas questões são muito relevantes, já que a crise interna da Colômbia exige soluções melhores que as do governo atual. Segundo o especialista regional Javier Corrales, na America's Quarterly, novatos costumam adotar populismo extremo, costumam separar o eleitorado em bons e vilões, deixando pouco espaço entre eles. Fim da citação. Para La Espriella, assim como outros líderes recentes do continente, ações de segurança são formas confiáveis de conquistar apoio e, por um tempo, esses esforços tendem a parecer bem-sucedidos. Os primeiros meses focam em mobilizar, expandir o efetivo policial, usar as forças armadas e obter vitórias rápidas que atraem a mídia, algo que uma gestão anterior talvez não buscasse por estratégia ou corrupção. Mesmo que La Espriella tente aplicar seus planos de segurança, é preciso considerar outros fatores que ele terá que enfrentar. Desde que venceu a presidência, La Espriella tem se comportado com a confiança de um líder que recebeu um amplo mandato nacional do eleitorado. Mas esse não é o caso. A eleição na Colômbia foi decidida por menos de 1 ponto percentual, cerca de 1/4 milhão de votos. No segundo turno, o rival de La Espriella foi o candidato de esquerda Iván Cepeda, que buscou se diferenciar da implementação fracassada do Plano Nacional de Paz do atual governo, prometendo reforçá-lo e executá-lo corretamente. Os eleitores colombianos não queriam ouvir essa mensagem, e numa eleição em que muitos rejeitavam o establishment, Cepeda tornou fácil votar contra ele, mesmo para quem não gostava ou se importava com La Espriella. Cepeda também não era um adversário particularmente convincente. La Espriella é um outsider político nato. E em vez de focar nele, em seu histórico de advogado ou suas ligações com figuras políticas e militares suspeitas, Cepeda decidiu atacar a direita tradicional, que naquele momento nem sequer tinha um candidato na disputa. La Espriella, por sua vez, nem era esperado que chegasse ao segundo turno apenas algumas semanas antes da eleição do primeiro turno. O fato de que ele conseguiu uma alta nas pesquisas como um outsider político tão tarde na corrida pode ser interpretado como um sinal de que ele estava ganhando força, especialmente depois que ele ampliou ainda mais sua participação de votos no segundo turno. Também é provável que ele seja só um fenômeno passageiro na política, um líder que falou o certo na hora certa, mas sem uma máquina política real para se manter relevante e ampliar seu poder quando seu crescimento inesperado acabar. La Espriella avançou nas primeiras rodadas após uma reviravolta de última hora e depois enfrentou um oponente fraco e disperso no segundo turno nacional, que era um alvo óbvio para o voto anti-establishment, mas mesmo assim venceu por pouco. Segundo o especialista James Bosworth, foi uma eleição de rejeição e La Espriella deveria ter vencido com mais facilidade. O fato de La Espriella vencer por apenas 1 ponto em um ambiente de rejeição a quem estava no poder mostra como sua coalizão é frágil. Fim da citação. Ele não tem maioria legislativa e precisará se aliar a partidos mais moderados para aprovar algo no Congresso colombiano. Ele deixou claro que quer contornar esse problema governando por decreto e declarando estados de emergência para ampliar seus poderes, mas enfrentará outros problemas: o robusto sistema de freios e contrapesos da Colômbia e o poder do seu consolidado establishment político, do qual La Espriella não faz parte.
Como explicou Sérgio Guzmán, do Atlantic Council, uma vez no cargo, de la Espriella enfrentará sérios obstáculos de governança. E como ele está começando de uma posição de relativa fraqueza, vai ter ainda mais dificuldade do que já teria para alcançar as grandes vitórias que prometeu durante a campanha. Agora, antes de falarmos sobre os rebeldes e as organizações criminosas que estão no caminho de la Espriella, só uma pausa rápida para te contar sobre o nosso site de assinantes, frontstall.com, nosso espaço para todas as histórias que não conseguimos abordar com profundidade aqui no canal principal, um lugar onde podemos ir mais fundo do que jamais conseguimos aqui no YouTube. Semanalmente, publicamos 2 vídeos exclusivos, 2 artigos de especialistas e até 2 podcasts sobre conflitos e histórias geopolíticas relevantes para você. Além de cobrir a América Latina, temos conteúdos sobre Irã, Ucrânia, Sudão, Sahel e outros locais, além de conflitos menores que o mundo costuma ignorar. Se gostou deste episódio, talvez queira ouvir o episódio Premium exclusivo que sai na próxima terça-feira sobre se o presidente linha dura do Equador, Daniel Noboa, é uma versão light de Nayib Bukele ou um futuro presidente vitalício. Oferecemos podcasts gratuitos semanais, como a Middle East Roundtable, sobre o conflito envolvendo o Irã, e uma newsletter por e-mail 2 vezes por semana. A assinatura custa $5 por mês ou 50 por ano, com muito conteúdo gratuito para quem só quer conferir. Novamente, é o Frontstall. Agora voltamos ao assunto. Uma batalha impossível de vencer. Apesar do discurso firme e da autoconfiança na campanha, de la Espriella parece correr o risco de cometer um erro crítico ao subestimar a complexidade da missão à frente. Claro, existem todos os desafios logísticos e institucionais. Não é possível construir 10 prisões ao estilo Secote, sem recursos, nem declarar estado de emergência permanente, sem enfrentar tribunais e legisladores que tentarão impedir. Mas mesmo que de la Espriella tenha um caminho completamente livre à sua frente para travar a campanha que está tão determinado a realizar, ele rapidamente seria forçado a encarar outra verdade inconveniente. As facções armadas internas da Colômbia são difíceis de derrotar. Elas reúnem dezenas de milhares de integrantes ligadas à terra, às comunidades e economias ilegais que mantêm há anos ou até décadas. Estão prontas para lutar se precisarem defender sua sobrevivência. A maior facção rebelde. A principal facção da Colômbia hoje é o ELN, guerrilha marxista com cerca de 6 mil membros. Atuam principalmente nas regiões remotas e fronteiriças da Colômbia, conduzindo uma guerra de guerrilha assimétrica que desafia as forças do governo. Entre outros grupos rebeldes do país, destaca-se o Estado-Maior Central, com força estimada em centenas ou poucos milhares. A eles se somam vários grupos menores, principalmente facções dissidentes que continuaram lutando após as Farc deporem as armas anos atrás. Esses grupos atuam em territórios sobrepostos, contam com apoio local e se mantêm com dinheiro de atividades ilícitas. Também existem grupos criminosos organizados, com destaque para o Clã do Golfo. Presente em todo o país e especialmente forte perto da América Central, o Clã do Golfo teria mais de 7.500 combatentes, muitos vindos das mesmas unidades paramilitares que Abelardo de la Espada já defendeu. Eles ganham uma quantia incrível de dinheiro por meio de todos os tipos de operações ilícitas e ganharam fama pela violência extrema, ao mesmo tempo em que exercem considerável influência na política nacional através de uma série de conexões corruptas. Outros grupos criminosos atuam em todo o país. Alguns como franquias nacionais de organizações transnacionais, como o Trem de Aragua ou o Cartel de Sinaloa do México, e outros são facções independentes com grande influência local. É fundamental entender essa complexidade, pois grande parte da plataforma de segurança de la Espriella se apoia na ideia de que o modelo de Nayib Bukele, em El Salvador, pode ser aplicado à crise interna da Colômbia, usando essencialmente as mesmas ferramentas para alcançar essencialmente o mesmo resultado. A crise interna da Colômbia é bem mais complexa que a de El Salvador, em vários aspectos. Em episódio recente, já citamos o problema da escala. El Salvador tem cerca de 6 milhões de habitantes em um território pequeno, enquanto a Colômbia conta com 54 milhões espalhados por uma vasta área com algumas das montanhas e selvas mais traiçoeiras da América Latina. Em El Salvador,
As gangues que Nayib Bukele tentava reprimir eram principalmente de rua, extorquindo pobres urbanos e com poucas ligações com criminosos de fora. Na Colômbia, os principais cartéis perigosos são transnacionais e dependem de economias ilícitas que cruzam fronteiras. Eles não são gangues, mas organizações criminosas, tão grandes quanto multinacionais, e representam metade dos grupos armados da Colômbia, mais parecidos com os de El Salvador. A variedade de grupos rebeldes na Colômbia dificulta a situação, algo que Bukele nunca enfrentou. Pior ainda, exército colombiano e polícia nacional não atuam em várias áreas rurais dominadas por grupos armados. Enquanto El Salvador enfrenta criminosos oportunistas, a Colômbia lida com instituições armadas multigeracionais, enraizadas nas comunidades, com décadas de experiência e um legado do qual não abrem mão. Ao tentar adotar repressões como Bukele na Colômbia, De La Espriella não deve ser comparado a Bukele, e sim a países latino-americanos com crises internas mais complexas. Veja o Equador, onde o presidente reeleito Daniel Noboa tentou uma intervenção ao estilo Bukele, mas teve sucesso limitado. Assim como na Colômbia, as facções criminosas do Equador são bem armadas, sofisticadas, integram redes transnacionais e lidam com as forças de segurança de forma mais eficaz que as gangues de El Salvador. Veja o caso do Peru, onde grupos criminosos também são complexos e transnacionais, mas a crise de segurança interna levou o governo ao caos crônico. Mesmo em comparação com esses países, a crise da Colômbia é mais complexa e seus grupos armados não estatais estão mais enraizados no tecido nacional. Na maior parte do tempo, os grupos armados da Colômbia parecem estar satisfeitos em esperar para ver como os próximos meses vão se desenrolar, em vez de escalar a situação. Quando decidiram comentar, no entanto, não parecem estar particularmente preocupados. Um comandante do ELN disse a Reuters, em junho, antes do segundo turno, que se De La Espriella assumisse e tentasse nova ofensiva militar, o ELN resistiria totalmente. Citando o comandante, temos 62 anos de experiência em ofensiva e defesa e vamos usá-la como sempre. O ELN não vai desaparecer por uma ofensiva forte, pode ter certeza disso. Fim da citação. O Clã do Golfo suspendeu por 3 meses o imposto de guerra cobrado em vários municípios, como gesto de boa vontade a De La Espriella, enquanto buscam avançar nas negociações de paz. Mas, embora isso possa soar surpreendentemente não confrontador, a resposta do Clã do Golfo também ignora deliberadamente as ameaças de La Espriella contra eles, chegando ao ponto de descartar completamente essas ameaças. Até agora, eles têm razões para acreditar que não há muito com o que se preocupar. Do ponto de vista dos grupos armados, há tantos pontos de falha entre De La Espriella e o resultado desejado que é mais provável que ele fracasse em algum momento. Isso pode ocorrer porque ele nunca assume totalmente o controle do Estado colombiano, fracassando em impor um estado de exceção duradouro ou enfrenta limitações para governar por decreto. Talvez ele perceba que é difícil conduzir uma campanha militar multidimensional contra vários grandes grupos não estatais ao mesmo tempo, especialmente onde o exército colombiano tem pouca presença. Talvez ele escolha restringir suas operações e focar em apenas 1 ou 2 desses grupos por vez, o que significa que todos os outros não têm com o que se preocupar. Ou talvez ele descubra que grupos guerrilheiros e grandes organizações criminosas nas selvas, apoiados por redes financeiras e de contrabando transnacionais, podem ser muito resilientes diante de uma ofensiva militar. Os rebeldes e criminosos organizados da Colômbia provavelmente vão reagir a essa situação apostando, podendo estar errados. Talvez De La Espriella realmente consiga cumprir o que promete, mas é muito mais provável que ele tenha subestimado seus adversários, superestimado a si mesmo ou ambos. Se os militares colombianos agirem sob um líder que prometeu guerra total, sem reconciliação, os grupos armados ameaçados lutarão encurralados. É uma guerra de estratégias tão antiga quanto Sun Tzu. Quando você cerca um exército, deixe uma saída livre. De La Espriella deixou claro que não pretende fazer isso e se ele realmente conseguir encurralar o ELN, o Cartel do Golfo ou qualquer outro de seus rivais internos, então deve esperar que esses grupos lutem até a morte. Obrigado por assistir.